tarde. Olá, Flavinha, boa tarde a todas. Vamos fazer uma sobremesa de Natal aqui rápido. Vapt-vupt. Vamos lá ver quem entra mais. Tá uma chuvarada, um frio. Olá, Jacira. Boa tarde. Para mim ainda é boa tarde, não é boa noite. Até porque nem jantei, nem vou jantar, mas nem tomei um cafezinho assim esperto. Sejam todos bem-vindos, a gente vai fazer uma live rápida, uma sobremesa de Natal. Uma das ideias, inicia a nossa live aí. Serão 3 semanas com algumas sobremesas ou entradinhas, vai ser conforme vocês escolherem, tá bom? Vou dar mais um tempinho, porque eu falei que entrava entre 6h30 e 7 horas, eu não dei também uma hora certa, mas já tô aqui já com tudo a postos pra gente fazer uma tarte doce, rápida, de Natal. A receita e todos os ingredientes que eu vou utilizar eu vou deixar nos stories, tá bem? Eu vou só posicionar o que eu já tenho aqui, pra gente já ir introduzindo, já ir começando. Quem quiser tirar os comentários é só clicar na tela que sai automaticamente. E o que eu vou usar? Vocês vão precisar ou de bolachas ou de bolo, manteiga. Vão precisar de creme cheese, leite condensado, coco para 2 partes, para o recheio e para a cobertura, que também é opcional, que eu vou dar uma outra ideia de cobertura. Crocante de amendoim, ou vamos ter que preparar um crocante de amendoim, e leite condensado cozido, que é tipo um doce de leite. É calórica? Sim, bem calórica. Mas é muito aconchegante. É uma sobremesa que ela vai pro frio, mas mesmo ela estando gelada, ela é muito aconchegante, tá? Não vai gelatina, a própria textura dos ingredientes vai fazer com que ela fique firme. Então vamos lá? Bora começar? Vamos lá. Eu sei que depois vai entrando mais gente, mas a gente já começa para não ter o diz que me diz que e terminar muito tarde para quem ainda vai jantar. Ela é tão rápida que no máximo em 10, 15 minutos, se tiver tudo à mão, vocês têm essa sobremesa feita. Ela pode ser feita em camadas. Olá, Carlita. Ou ela pode ser feita diretamente numa tarteira, como eu coloquei aqui, tá? E o que eu tenho aqui? Então, é assim. Normalmente, olha quem tá aí. Normalmente, as tartes, a base das tartes e todas as tartes aí, se não é utilizado a massa sablé, não é? Que leva amêndoa, ou a massa flora mais conhecida, que é mais comercial, onde não leva amêndoa. Ela também é utilizada a massa de biscoito, onde vocês vão triturar o biscoito com a manteiga e depois forrar o fundo da forma, pode-se levar ao forno ou não. Quando eu, propriamente dito, Daniela, quando eu faço esse tipo de base com o biscoito, que é muito difícil porque eu não gosto, mas quando eu faço essa base, eu não levo ela ao frio, eu prefiro levar ao forno, dar um choque térmico de 10 a 15 minutos, ela fica mais tostadinha e fica aquela camada fininha. Se não, eu trabalho mais com a massa sablé, com a base de amêndoas, que eu acho que ela fica mais crocante e é mais agradável depois, porque ela fica mais neutra, é mais agradável ao paladar. Mas isso, cada um faz da forma que achar melhor. Isso seria uma das opções, uma dessas massas aí. Ou então, não tenho massa, tô com pressa, preciso de fazer uma sobremesa rápida para levar no jantar de Natal. Perfeito. Vocês podem utilizar bolo. Então, se eu tenho lá meia forma de bolo, uma forma de 20 por 30, é como se eu fosse fazer um cake pop.
Eu vou esfarelar esse bolo, só que eu vou misturar a manteiga. Em vez de ser o biscoito, é o bolo. E aí, eu misturo a manteiga, depois eu forro o fundo da forma, igual, como se fosse com os biscoitos, e levo ao frigorífico ou ao forno, como eu falei. Se for ao frigorífico, uma meia horita para a manteiga endurecer e já fica uma boa camada de fundo. Se não, leva ao forno 10 a 15 minutos, ela já fica assim, como essa daqui, firme e bem tostadinha, tá? Agora, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar uma camada fina de leite condensado cozido, porque eu quero fazer uma pré-camada doce embaixo, antes de vir o recheio, que eu falei no início, que seria de coco com creme cheese, tá? Então, aqui eu tenho leite condensado cozido. Eu já passei a colher, misturei bem, que é pra ele ficar mais mole, que normalmente a textura dele é bem molezinha, não é uma textura muito firme, não é igual do leite condensado normal, mas também não chega a ser uma textura firme que dá pra trabalhar, no caso aí, com manga de confeitar, tá? Mesmo sendo o da famosa marca da Nestlé, também não dá. Esse que a gente tem aqui não é a ponta de corte. Venho com a espátula, vou espalhar, é uma camada fina, que eu não quero que ele fique muito doce, mas ela vai dar um contraste com o coco e o creme cheese. Não preciso levar para gelar nada. Foram vocês que escolheram aí a sobremesa. Ia fazer umas entradinhas salgadas. Mas vocês queriam doces. E eu já estou pensando em outros doces para a próxima live. Olá, querida, tudo bem com você? Agora, após essa camada aqui de leite condensado cozido, vocês vão, em vez de creme cheese, ficaria bom com mascarpone? Jacira, eu acho que não. Por quê? O mascarpone é muito neutro. A mistura do mascarpone, o leite condensado e o coco, e depois o leite condensado cozido, vai ficar uma tarte muito doce, tá? O creme cheese aí é justamente para dar uma quebra entre o doce de leite, o leite condensado e a própria base dessa tarte, tá? O que poderia ser? É um outro tipo de recheio, mas aí já é uma outra história. Posso colocar aqui pedaços de fruta? Pode. O que ficaria bom e que eu só pensei depois, eu tenho amoras aí, mas eu quero uma próxima sobremesa utilizar as amoras e as framboesas. Seriam uvas sem grainha verde. Aqui uma camada de uvas sem grainha verde ficaria fantástico também, aí eu já poderia utilizar o mascarpone. Eu tenho que dar uma quebra, senão fica muito doce, tá? Aqui, o que eu vou utilizar para além de dar uma quebra, fazer uma crocância? Crocante de amendoim, que vocês podem comprar o amendoim, de preferência já torrado. Se ele não for torrado, sem ser salgado, tá? Se ele não tiver torrado, torra na frigideira ou no forno, depois tritura ele. Esse daqui que eu tô utilizando, já se compra assim nas lojas que vende artigos para bolo, tá? Ele tem levemente uma camada de açúcar, parece uma castanha de caju, mas não é, é crocante de amendoim. Pode ser castanha de caju também, nozes, mas o doce de leite dá um contraste bem gostoso aqui, nesse caso aqui, com essa tarte aqui, o crocante de amendoim. No meio, fica bom depois. Não pode esquecer que essa tarte tem que ter um descanso em frigorífico de pelo menos 1 hora, tá? Antes de servir. É assim, ó, bem coberta, bastante.
Acho que eu vou acabar por colocar tudo, porque já tá a medida certa aqui. Vou ter que correr um pouquinho mais, não é? Fazer ginastiquinha, porque essa tarte aqui é aqui pra casa. E aí já viu. Eu não vi ali um comentário, mas... Agora aqui, o que que eu tenho aqui? Cream cheese, uma quantidade de leite condensado e coco. Não vai ao fogo. É tudo misturado à mão, é tudo frio. O cream cheese só não tem aquele soro que às vezes fica na superfície da embalagem. Não, ele é puro, tá bem? É só o cream cheese, é misturado e ela é toda fria. Por isso que é uma torta de frigorífico. É uma torta fria. Eu vou só lavar aqui uma espatulinha que eu preciso pra barrar. Eu estou me entortando aqui porque eu queria deixar ela numa altura que vocês pudessem ver e eu conseguisse falar com vocês. Agora, aqui nessa camada aqui, eu vou colocar... desculpa, se não tiver vendido, eu fico com ele. O que que é? Quem tá falando o quê? Bom, eu não sei o que que a Maria Carolina tá falando. Oi, Josi! Se for com relação aqui a essa tarte, ela não é pra vender aqui pra minha casa. Ai, meu Deus do céu. Por que que eu tô colocando assim em porções? Pra ficar mais fácil pra espatular aqui na superfície, tá? É mais uma guloseima aí, não é? Que dia de Natal é o dia que come-se tudo. Não tem dieta. Come-se doce, come-se salgado. A torta! Eu vou te levar uma cabazinha de doce. Calma, muita calma nessa hora. Mas essa tarde, ela não é de vender, não. Senão meu marido me mata. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Agora eu vou espatulando, não é? Dá um cheirinho. É assim, eu não coloquei nada de bebida, mas normalmente eu costumo ter assim alguma coisa com algum licor, um vinho do Porto nas sobremesas, porque eu gosto. Quem gostar, pode colocar na hora que estiver fazendo a base da tarte, tá? Um cálicezinho de vinho do Porto junto com a manteiga. E na hora que vocês receberem no direct tiver a receita, vocês vão ver lá as ideias. Opa, acabei por sujar aqui. Não é isso que eu quero. Aqui. Eu adoro coco. Eu devo ter falado isso ontem. Esse final de semana foi um final de semana dos cocos aqui. E também isso influenciou um pouco na escolha da sobremesa de hoje, porque eu fiquei louca para comer um bolo de coco. Por isso que, para não deixar um recheio totalmente tipo de beijinho, o creme cheese dá um contraste, senão ia ficar muito doce. É uma tarte que a gente faz muito lá. Em cima, pode-se colocar merengue, pode colocar natas,
e o coco, aí é como eu achar melhor, tá? Você vai enfeitar do jeito que você... Pelo amor de Deus, estou aguarda. Do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou colocar o coco para ser mais básico, mas para uma tarte de Natal, se quiser uma coisa mais... E se quiser mais alta, ela um pouco mais alta, porque aqui tá bem baixinha, bem uma sobremesa bem delicada. Por quê? Porque já tem outros doces. E para a pessoa comer um pouquinho de cada, a intenção também é que as coisas sejam também em porções menos enjoativa possível para que ela coma. Eu sei que depois, no outro dia, come, e depois no decorrer da semana, ou durante a noite, dependendo da família, que ainda fica conversando, ou jogando, ou brincando, ainda se estende muito as horas. Mas o ideal é assim, se for uma coisa mais delicada, a gente consegue comer de tudo um pouco, entendeu? E sem passar mal. Se ela for muito robusta, aí não é ideal esse tipo de recheio, tá? Já seria um recheio um pouco mais leve. Pode até se utilizar esses 3 ingredientes, mas eu teria que dar uma emulsionada aí com um pouco de natas batidas e a gelatina para poder dar uma estrutura, entendeu? Devido à altura. E na parte da superfície a gente faria a decoração aí com a manga de confeitar. Mas essa primeira ideia dessa semana é essa tartezinha mais baixinha, mais delicada, mais mesmo de encerramento de refeição. Qual é o nome dessa torta? Essa é uma tarte de coco mesmo, crocante, tá? Não é aquela merengada com limão, é uma tarte de coco crocante. Por causa dos amendoins, ela se torna crocante. Básica, basiquinha, tá? O coco. Uma das coisas que a gente tem que fazer também, quando for utilizar o coco, ou mesmo dentro das receitas em que não forem ao fogo, porque quando vai ao fogo ele acaba por hidratar com o próprio líquido do creme. Quando é tudo frio, o ideal é antes de começar todo o aparato, eu hidratar o coco. Uma parte de coco e uma parte de leite, deixo ele ali e ele vai absorver, porque é o coco seco que a gente tem, não é? Ele vai absorver a umidade e ele vai ficar mais saboroso ao comer, não vai ficar aquela coisa seca que a gente recebe logo que tira da embalagem, tá? Então, hidratem sempre o coco, que ele vai dar muito mais sabor às receitas. Quando o recheio ou que vocês forem utilizar for fogo, não há necessidade, mas se for como cobertura, como superfície, como decoração, é ideal que hidrate. Tá bom, tá bom, Carol. Eu vou colocar na tua cabaça, pode deixar. Então aqui eu cubro todinha a tarte com o coco. E vocês viram que rápido? Tudo frio, muito rápido. Eu sei que muitas de vocês fazem, não é? Que tá aí, fazem para vender, outras não, como a Carol, porque não tem tempo. Vou ser muito honesta. Mesmo eu que faço, aqui em casa é muito difícil eu ter sobremesas prontas. É muito difícil, até porque como eu faço, nem sempre eu tô disposta a fazer. Essa é uma fase que meu marido adora as lives, porque sabe que sempre tem alguma coisa para casa. Por isso que quando eu falo que ele pede, é porque realmente não tem. Até porque somos só 2, não dá para ficar fazendo monoporções, não é? E aí acaba por comer muito doce, num decorrer num tempo muito curto. E não é bom. Aqui, já tá. Pode colocar um azevinho, umas bolinhas de Natal. Pode colocar, se quiser, eu não vou colocar aqui mais crocante, que eu já acho que já tá suficientemente bom. Mas a tarte já tá praticamente, ó, tá pronta. Prontinha. Agora, vocês viram que é muito rápido? É assim, zastras. Agora ela tem que pelo menos ficar 30 minutos no frigorífico.
tá? Para os recheios se compor, compactar. E a hora que for fazer o corte, não ficar tudo caindo para um lado e para o outro. Poderia até cortar agora, mas toda a estrutura dela ainda não tá bem firme para poder aguentar um corte, tá certo? Depois eu vou tirar uma foto bem linda e vou postar no feed para vocês, ou ponho nos stories. A receita vai estar logo a seguir. E no próximo domingo a gente tá aqui nesse mesmo horário. Vou deixar a enquete no sábado direitinho para saber o que é que vocês vão querer. Só que dessa vez eu já vou dar as sugestões das receitas, que eu acho que fica mais fácil. Entendeu? Se é doce ou se é salgado primeiro, e depois eu dou a sugestão da receita. Como agora já tenho algumas coisas aqui, já estou um pouquinho mais preparada, fica mais fácil também pra mim. E aí, dúvidas? Eu acho que não tenho, porque é tão simples, não é? Super simples. Coloquem aí pra mim se gostaram, se não gostaram. Vai ficar gravado, é uma livezinha rápida. Até porque domingo, final de domingo, tá todo mundo, eu sei que ocupado, mas foram vocês que escolheram o horário. Coloquem pra mim se tá tudo bem, se ouviram tudo, se tem dúvidas. Tá aqui a nossa tarte crocante de coco. A Jacira, adorei. A Jacira eu sei que gosta de coco, se eu não me engano. Então pronto, meninas que estão aí. Obrigada pela presença, de não me deixarem aqui sozinha. Vou já deixar a receita com as quantidades direitinho nos stories. E até o próximo domingo. Um bom final de domingo aí. Em casa, aquecidinho no sofá. Tá certo? Talvez traga, não sei, talvez traga um bolo inglês, alguma coisa assim, com mais sabor de Natal. Mas essa aqui foi para começar, é uma entradinha, digamos assim. Tá bom? Um grande beijo, meninas. Fiquem com Deus.